Boa noite a todos. Estamos retornando para mais uma semana nos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Eu gostaria só, se alguém puder me dar um retorno, se vocês estão escutando perfeitamente. Queria saber só se o som está perfeito, né? Está funcionando. Tudo perfeito. Obrigada então, Dê. Boa noite, querida. Bom, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Nós estamos dando continuidade ao estudo da segunda parte do Livro dos Espíritos, ainda no capítulo 1. Nós já vimos o subtítulo Escala Espírita, e a semana passada conversamos sobre a terceira ordem dos espíritos, são os espíritos imperfeitos. Hoje, então, nós começamos os nossos estudos sobre a segunda ordem, que são os bons espíritos. Esse material nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, das questões 107 a 111. Lembrando mais uma vez que, primeiramente, Kardec e os espíritos, só para fins didáticos, dividiram, digamos assim, a escala espírita em 3 grandes grupos. Espíritos imperfeitos, os mais atrasados, bons espíritos, vamos dizer assim, de medianos para melhores, e os puros espíritos, que seria a primeira ordem. Mas mesmo estas 3 grandes escalas, Kardec e os espíritos cuidaram de subdividi-las. Volto a afirmar, para fins didáticos, porque eles disseram muito claro que isso não é algo estruturado, como se de uma classe só não pudesse pertencer a outra, se as características fossem sempre somente estas. Não, é só para efeito de entendimento da escala, ou seja, da progressão dos espíritos, que eles cuidaram de dividi-los, para que nós pudéssemos ter uma ideia da evolução, do conhecimento, das imperfeições e do progresso. Assim como a terceira ordem, que subdividia-se em 5 grupos, nós vamos ter a segunda ordem, os bons espíritas, também subdividindo-se. E aí, nessa categoria dos bons espíritos, nós vamos ter 4 grupos: espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. Mas antes que a gente comente um pouquinho de cada uma delas, lembrando que eu não estou lendo estas questões, porque são questões muito extensas, do Livro dos Espíritos, então eu estou separando alguns trechos, ressaltando algumas passagens, e a gente tem trabalhado sobre isso, para que não fique tão cansativo, fazendo somente a leitura. Então, lembrando que as características gerais desta segunda ordem, em relação aos bons espíritos, nós vamos ter aqui a predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. Quando nós estudamos a terceira ordem, nós vimos que na terceira ordem, nos espíritos imperfeitos, a matéria predomina. E lá ainda há muitas vezes o prazer pela prática do mal. Já que então, bons espíritos, isso já se modificou. Nós temos a predominância do espírito sobre a matéria, quer dizer, os espíritos, no seu carreira evolutivo, estão, vamos dizer assim, se desapegando da matéria, se dedicando. Meu marido chegou, fecha aí bem. Se desapegando dos velhos conceitos, dos velhos preconceitos, da utilidade que nós damos tão imensa para a matéria, e já se dedicando um pouco mais à vida do espírito, a questões relacionadas ao espírito, buscando conhecimento, buscando adquirir virtudes, visando a superioridade do espírito, seu aperfeiçoamento moral e espiritual. E aqui também, nos bons espíritos, nós vamos ver que os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Mas, de qualquer forma, dentro das categorias abrangidas pelos bons espíritos, eles ainda não estão completamente desmaterializados.
e eles já compreendem Deus, já compreendem o infinito, mas ainda se sujeitam, digamos assim, a trabalhar muitas imperfeições. É importante que isso seja compreendido, porque se nós afirmássemos o contrário, quer dizer, que não haveria mais nada a evoluir, eles seriam, então, puros espíritos. Então, nessa categoria de bons espíritos, nós temos um realce em relação às características morais, espirituais, mas ainda temos espíritos lidando com as provas, com as expiações, buscando o seu aperfeiçoamento, a sua melhoria. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele ainda coloca que as qualidades e os poderes dos bons espíritos em relação ao bem estão sempre, digamos assim, caminhando lado a lado com o grau de adiantamento que eles têm. Quer dizer, quanto mais evoluído o espírito, mais qualidades e poderes ele vai ter. É muito interessante Kardec usar essa palavra poderes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E dentro dessa categoria dos bons espíritos, na medida em que nós já sabemos que eles ainda estão lidando com as suas imperfeições, então ainda estão se sujeitando a provas e expiações, buscando o seu aperfeiçoamento, é absolutamente natural a desigualdade que existe entre eles. Então nós vamos encontrar bons espíritos, alguns mais dedicados à ciência, por uma aptidão, por um gosto pessoal, porque estão ali as suas tarefas. Vamos ver outros mais dedicados à sabedoria e à bondade. Isso não quer dizer que só vai haver essa especificação. Nós já falamos antes, quando tocamos em assuntos relativos à evolução do espírito, que para que o espírito chegue à perfeição que lhe é possível, então, quando ele chegue a ser considerado um puro espírito, né, ou um espírito puro, como queiram vocês, ele vai precisar ter um adiantamento, um aperfeiçoamento, uma perfeição relativa, tanto em relação ao seu intelecto, quanto em relação à moralidade. Ou seja, ele vai ter que ter desenvolvido até o limite das suas possibilidades máximas, a sua inteligência e a sua capacidade de amar, a sua bondade. São as duas asas do anjo, uma imagem muito significativa, essa do anjo, né? Porque as igrejas tradicionais nos apresentavam o anjo sempre portador de duas asas, imensas asas, para que ele pudesse voar, né, dentro da sua perfeição, dentro da sua bondade, dentro do seu amor, sob as ordens do Pai. Então, nós vamos ter uma asa sendo representada pela inteligência, a outra asa sendo representada pelo amor, pela capacidade de amar. Enquanto uma e outra asa estão em tamanhos variados, o que é absolutamente normal, nesta categoria que estamos estudando hoje, de bons espíritos. Então, na qualidade, nessa segunda ordem, nós vamos ver espíritos, se nós pudéssemos desenhá-los assim, com asas de tamanho variado, ou seja, ainda não possibilitados, ainda não capacitados para voar. Nós ainda não podemos alçar voos nesta segunda ordem. Mas, como avançar é ininterrupto, quem sai desta segunda ordem, pelo aperfeiçoamento pessoal, para chegar na primeira ordem dos espíritos, vai ter alcançado, então, essa beleza, digamos assim, das asas iguais, do desenvolvimento do intelecto, do desenvolvimento do amor. Mas é muito interessante que Kardec reconhece, instruído pelos espíritos, que os mais adiantados nesta segunda ordem, eles vão reunir o saber às qualidades morais. Então, se nós temos, caracteristicamente, espíritos que tendem mais para a ciência e espíritos que tendem mais para a bondade, nesta segunda ordem, os mais adiantados já vão estar reunindo de forma muito próxima, digamos assim, num patamar muito próximo, saber e qualidades morais. Mas diz mais Kardec. Ele diz que estes espíritos, os bons espíritos, eles são felizes pelo bem que fazem
e pelo mal que impedem. Lembram-se vocês, na semana passada, quando a gente estava falando da terceira ordem? E aí nós falamos assim que uma das características dos espíritos da terceira ordem também é o não fazer o mal, nem fazer o bem. São os espíritos mornos, né, que nós chegamos a comentar. Então, quer dizer, é muito claro para nós, na terceira ordem, que aqueles espíritos que fazem o mal pertencem à categoria dos espíritos imperfeitos. Mas nós vimos, nós estudamos, que também aqueles espíritos que nada fazem em relação ao bem também se situam na terceira ordem. Então, aqui já na segunda ordem, os bons espíritos, não há mais estes espíritos, vamos dizer assim, titubeando. Espíritos que ficam em cima do muro, que não fazem nem A nem B, não fazem nem o bem nem o mal. Não. Aqui nessa segunda ordem, os espíritos que aqui se situam gostam, sentem prazer em fazer o bem. E além de fazerem o bem, na medida das suas possibilidades, eles repelem, impedem o mal. Ou seja, amenizam o mal. Muitas vezes não somente em relação a si, mas em relação à coletividade, em relação àqueles que eles amam, né? Então eles amparam, eles orientam, eles corrigem quando é necessário corrigir, eles fortalecem, eles protegem também. Mas todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até atingirem a perfeição. É interessante que Kardec coloca que estes bons espíritos, como espíritos desencarnados, eles sempre suscitam bons pensamentos, orientam, protegem, neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Mas como assim suscitam bons pensamentos? Nós falamos já algumas vezes, claro, rapidamente, porque não é um enfoque dessa hora nossa, dos nossos estudos, sobre a obsessão. Então, se nós pudéssemos resumir de forma bem resumida, a obsessão seria uma influência desequilibrada de um espírito sobre outro espírito. Por que eu estou falando dessa forma? Porque a obsessão, ela não acontece somente entre um espírito desencarnado que quer mal a um encarnado. Isso é obsessão, mas também existem outras formas de obsessão. Nós vamos encontrar a obsessão de encarnados para desencarnados. Nós vamos encontrar a obsessão entre dois espíritos encarnados. E vamos encontrar a obsessão entre espíritos desencarnados. Porque obsessão, de forma mais simples possível, é tão somente influenciação desequilibrada. Eu quero impor o meu psiquismo, o meu pensamento, eu desejo mal, eu quero gerar desequilíbrio em alguém. Ou, mesmo que eu não queira de forma direta prejudicar alguém, porque o meu amor é doentio, porque a minha paixão é obsessiva, é doentia, eu quero tanto controlar o outro que eu acabo fazendo mal a ele e a mim. Porque da obsessão, daquela obsessão que vai se aprofundando, e que muitas vezes não é cuidada, nós podemos ter processos ainda mais difíceis, processos de vampirização, processos de simbiose, que acarretam não só o desequilíbrio psíquico, espiritual de ambos, mas podem acarretar problemas sérios a nível espiritual e, consequentemente, também a nível físico, trazendo problemas mentais, neurológicos e físicos àquele que sofre a influenciação. Mas parado aqui, esse adendo, né, da obsessão, nós vamos ter, então, influenciação positiva. Porque nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, já nos disse o apóstolo Paulo. Então, esta nuvem de testemunhas que circunda todos os planos da vida, e não somente o plano físico denso, todos os planos da vida, onde espíritos estagiam, nós trocamos impressões, trocamos vibrações, trocamos energias, porque característica do espírito imortal é o seu pensamento contínuo. Então, nós emitimos constantemente energia
que é fruto de quem somos, do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. E se emitimos, nós também captamos, também absorvemos energias que estão ao nosso redor, emitidas ou não por outros espíritos, porque estamos todos em convivência ininterrupta. Então, a verdade é que os bons espíritos influenciam para o bem. Os maus espíritos influenciam para o mal, para o desequilíbrio, para a desarmonia. Então, se na terceira ordem, em relação aos espíritos imperfeitos, nós podemos ter, não raras vezes, processos obsessivos gerados por essa influenciação desequilibrante, em relação aos bons espíritos desencarnados, nós vamos ter sempre a influenciação harmônica, equilibrante e boa. Então, aqui, em relação aos bons espíritos, nós vamos ter o quê? A intuição funcionando, né? Os mecanismos mediúnicos de intercâmbio com a espiritualidade benfeitora. Nós vamos ter profundas lições que nos vêm claramente dos espíritos ou nos vêm silenciosamente, na medida de um sentimento ou de algo que surge no nosso campo mental, na nossa memória, um sonho, ou palavras que vêm através de alguém que nos fala, consolando, confortando, amparando, fortalecendo. Então, os bons espíritos atuam orientando a humanidade. Assim como os maus espíritos também atuam gerando desequilíbrio. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, então vocês já estão sabendo, né, da lei de sintonia. Então, eu tenho, então, sempre vários tipos de influenciações, digamos assim, na psicosfera da Terra. Porque essa é uma característica do planeta. Neste planeta de provas e de expiações, nós ainda temos a presença do mal, que nada mais é que ignorância, que é imperfeição. E temos a presença do bem, que é este anseio, que são as forças luminosas comandadas por Jesus, a fim de oferecer auxílio às criaturas e fortalecê-las para que elas prossigam na evolução. Então, a característica do tipo de planeta que nós somos é a coexistência dessas forças, da ignorância e da luz, vamos dizer assim. Cabe a nós elegermos com quais forças nós vamos sintonizar. Se nós trabalharmos em nós pensamentos desequilibrantes e desarmonizados, ingratidões, raiva, mágoa, ódio, perseguição, ciúme doentio, todas essas que nós podemos dizer assim, são os sentimentos que geram os desequilíbrios, se é que nós podemos generalizar. Então, em nós escolhendo alimentar esse lobo, dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes desequilibradas, nós já estamos aí ditando, escolhendo com quais forças sintonizamos, com espíritos da terceira ordem. Muitas vezes porque nós nos caracterizamos como espíritos da terceira ordem encarnados. Mas se nós já combatemos em nós as nossas sombras, não que nós já as tenhamos vencido, mas se nós buscamos fazer o bem, buscamos aprimorar aquilo que a gente acredita como sendo virtudes, se nós buscamos a paciência, a compaixão, a humildade, a doação pessoal, se nós já pensamos e gostaríamos que a sociedade fosse mais justa, mais acolhedora, que houvessem melhores e maiores oportunidades de estudo e de trabalho para todos, nós poderíamos dizer assim, estamos já nos colocando como espíritos da segunda ordem, porque buscamos o bem, apesar de nem sempre conseguirmos realizar. Mas, basicamente, em agindo assim, também estamos escolhendo as influências que gostaríamos de ter. Estamos elegendo os nossos amigos.
aqueles que nos influenciam a maior parte do tempo. Então, como bons espíritos, eles auxiliam a humanidade. E quando eles são encarnados, o que eu acabei de falar, geralmente ou quase sempre são bondosos e benevolentes. Mas é interessante também o que Kardec coloca, que os espíritos superiores, e essa é a última subdivisão que nós vamos falar dos bons espíritos, né? Quando estes espíritos, quer dizer, que já estão quase se despedindo da segunda ordem, em direção à primeira ordem, quando eles reencarnam na Terra, eles, em geral, vêm para cumprir missões de progresso e nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Por quê? Por que Kardec falou isso? Que os bons espíritos da categoria dos superiores oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo, ou seja, na Terra. Porque os puros espíritos já não encarnam mais na Terra. Eles têm vida quase que puramente espiritual nos planos mais elevados da Terra. Nós estamos falando da evolução na Terra. Eu acho muito difícil para nós ainda tentarmos estender o nosso entendimento para a evolução a título universal. Me recordo que uma vez Chico, eu acho que eu já contei isso aqui, que Chico perguntou para Emmanuel qual que era a posição hierárquica de Jesus. Para nós, Jesus, já espírito crístico, puro espírito, então Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou, porque ele não é originário da Terra, então ele veio para uma missão especialíssima. Então Jesus já um puro espírito, ele sim o governador espiritual da Terra e um modelo maior que a Terra poderia conceber em relação a espíritos. Então, Jesus já puro espírito, ele não reencarna, e nem puros espíritos como ele reencarna. Muito excepcionalmente vem em missões crísticas, muito raras, digamos assim. Agora, nós temos toda um seleto grupo de espíritos auxiliares de Jesus, que trabalham como seus ministros, como trabalhadores em nome da sua vontade, da vontade do Pai, nosso Criador, que reencarnam eventualmente na Terra, de tempos em tempos, para cumprir missões específicas, para alavancar o progresso da humanidade. Estes espíritos, então, seriam os espíritos superiores. É a última etapa dos espíritos na segunda ordem, antes que eles adentrem, então, na primeira ordem. Mas, então, de forma bastante rápida, voltando lá ao que a gente viu no comecinho, nós vamos ter espíritos benévolos, sábios, de sabedoria e superiores. Espíritos benévolos, a bondade neles é dominante, o nome já fala. Eles se dedicam a prestar serviço aos homens, a protegê-los. No entanto, seus conhecimentos ainda são parciais, ainda são limitados. Eles, digamos assim, desenvolveram um pouco mais a asa da bondade e deixaram para posteriores conquistas o desenvolvimento da sua inteligência, que virá. Necessariamente virá. Então, eles progrediram até aqui mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Estes, os espíritos benévolos. Já os espíritos sábios, eles, ao contrário dos benévolos, se dedicaram muito ao desenvolvimento do seu intelecto. Mas aqui é interessante que nós percebamos que mesmo estas questões de natureza intelectual, a sua dedicação, muitas vezes, ao campo científico das conquistas, dos descobrimentos, nunca vai tender a algo que seja contrário ao bem, contrário à bondade. Então, são aqueles, por exemplo, cientistas, que se dedicam uma vida toda à descoberta de processos de cura, ou então aqueles engenheiros, os grandes descobridores, que se dedicam uma vida inteira ao desenvolvimento de tecnologia, dentro do campo, por exemplo, da engenharia,
ou da informática que venha trazer benefícios para a coletividade. Então, os espíritos sábios se caracterizam pelo trabalho no campo intelectual, mas sempre em benefício da sociedade, em benefício da coletividade, em benefício à humanidade. Nunca contrário à humanidade. Então, estes espíritos utilizam a sua inteligência para que ela seja útil. Jamais são eles dominados por quaisquer paixões. Então, não são eles exemplares de egoísmo, de prepotência, de orgulho, de preconceito ferrenho, vamos dizer assim, até mesmo de, como eu vou dizer, fanatismo. Então, eles se utilizam, se dedicam ao estudo, mais ao estudo, do que ao desenvolvimento moral, desenvolvimento da bondade, mas em benefício da humanidade. Na terceira classe, nós vamos ter os espíritos de sabedoria, que já conseguem conciliar um pouco mais as qualidades morais de forma elevada, já tem um pouquinho mais de conhecimentos, mas esses conhecimentos ainda não são ilimitados. Eles estão começando a equilibrar as duas forças, as duas potências que possuem. E diz Kardec que estes espíritos, deles nós já podemos aurir um juízo mais reto sobre os homens e as coisas, quer dizer, as informações que eles prestam, através das comunicações, das orientações espirituais, nós podemos dizer que são muito mais dignas, mais justas, mais corretas, mais verdadeiras, dentro daquilo que eles sabem. E, finalmente, os espíritos superiores. Esses, sim, segundo Kardec, que vão reunir ciência, sabedoria e bondade. Diz Kardec que a sua linguagem é sempre digna, elevada e muitas vezes sublime. E a superioridade destes espíritos os torna mais aptos do que quaisquer outros dessa segunda ordem a nos darem noções exatas do plano espiritual. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade, e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-los. Mas eles se afastam daqueles a quem só curiosidade impele, ou que por influência da matéria fogem à prática do bem. São estes espíritos, como nós falamos agora há pouco, estes espíritos superiores que, quando encarnam na Terra, vêm cumprir missões de progresso e nos oferecem, então, o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Nós poderíamos ousar dizer, presumivelmente, é claro, que os espíritos responsáveis pela obra da codificação, ao auxílio direto e indireto da obra de codificação junto a Kardec, junto aos médiuns que foram os responsáveis por esta obra, seriam espíritos superiores, em missão em nome de Jesus, para montar, para formar essa compilação de ensinamentos para que nós pudéssemos compreender um pouco mais a vida eterna que nós possuímos e entender um pouco mais a vida como esse todo ininterrupto de plano material e de planos espirituais. É interessante pensar que muitos dos grandes avatares, dos grandes espíritos missionários que atravessaram a Terra desde todos os tempos, muitos deles podem ser experiências, lições destes espíritos superiores, que já não teriam mais necessidade de atravessar estes períodos de experiência no plano material, que se caracteriza ainda por tanta ignorância e tantas imperfeições, mas que vem cumprindo tarefas específicas, porque espíritos missionários em busca do progresso da humanidade. Bom, amanhã, aqui a gente encerra essa segunda ordem. Amanhã a gente vai falar da primeira ordem dos espíritos, que são os espíritos puros, e vamos iniciar também
a progressão dos espíritos a partir da questão 114. Eu agradeço a presença de todos vocês, da Denise, o Anderson, Luara, do Carlos, da Juliana. Agradeço a presença também de todos aqueles que nos acompanham os estudos em dias diferentes, em horários diferentes. Espero que vocês estejam gostando do estudo. Desejo uma boa noite para todos vocês e os aguardo amanhã às 7 horas da noite. Uma boa noite.